Torcedor palmeirense, vitória importantíssima para o Verdão na Arena Castelão contra o Fortaleza na quinta rodada do Brasileirão. Somos líderes e vamos falar de tudo o que aconteceu lá em Fortaleza nesse vídeo. Então não perde nada, vai com a gente. Mas antes de ir, eu queria pedir para você chegar já deixando seu like, comentando, compartilhando nos seus grupos. E se não é inscrito no Porco Raiz, aproveita agora o momento e se inscreve, dá essa moral pra gente, nos ajuda muito. Vamos pro vídeo. Bom, antes de falar, vamos dividir o vídeo em duas partes. Antes de falar do primeiro tempo, eu queria falar no geral, tá? No geral, o Palmeiras jogou, eu julgo que 60% do que poderia jogar e do que pode jogar e apresentar, entre 50% e 60%. E mesmo assim, não foi incomodado pelo Fortaleza durante toda a partida, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Não foi incomodado. Fortaleza não agrediu muito o Palmeiras. Então o Palmeiras se deu ao direito de jogar 60% da sua capacidade, tá certo? Primeiro tempo meio desinteressante, né? Marcado muito por duelos individuais, na nossa lateral direita, na lateral esquerda deles. Um duelo interessante entre o nosso defensor, o nosso lateral Giai, e o ponta esquerda deles, Alanzinho. Um duelo bastante interessante. Por algumas vezes eu pensei que o Alanzinho iria ganhar esse duelo. Um cara muito veloz, um cara muito rápido. E vi o Giai ali na corrida com ele e pensei, caramba, esse moleque vai deitar em cima do Giai, mas não aconteceu. O Giai conseguiu o equilíbrio com a ajuda do Felipe Anderson por ali também. Aliás, mais uma boa partida do Felipe Anderson, boa partida do Giai. Uma partida abaixo do Estevão, mais uma. Estevão precisa começar a pensar um pouquinho mais naquilo que deseja, já que não vai sair do Palmeiras com uma medalha no peito, infelizmente, né? Mas precisa jogar um pouquinho mais. Primeiro tempo pautado nesses duelos individuais, né? Baixa produtividade, baixa criatividade do Palmeiras e também do lado do Fortaleza a mesma coisa, né? Um pouco até menos do que o nosso ímpeto, um ímpeto inferior do Fortaleza. Tivemos lá um grande personagem que foi o Daverson, que eu acho que no primeiro tempo deu uma forçada, né? No querer se dar bem em cima do Palmeiras e no querer aparecer para a torcida do Leão, né? Forçou um pouco. Teve um momento lá que o Everton estava sendo atendido pelos médicos do Palmeiras, ele foi beber água, pegou a garrafinha, espirrou a água no rosto, no peito e no rosto do médico do Palmeiras, totalmente desnecessário, mas pagou no final do primeiro tempo, quando faz uma falta ali no Mikael, né? Totalmente desnecessária no seu campo de defesa, no campo dele de defesa, no nosso campo de ataque. E na cobrança de escanteio sai o nosso primeiro gol. Um escanteio cobrado por baixo, estranho, pareceu mais um chute do que uma cobrança de escanteio, que resvala e é aproveitada pelo Facundo, que faz o seu segundo jogo fora de casa no Brasileiro e nos ajuda muito a conseguir 5+1, 6 pontos com gols do Facundo Torres, né? Que fez mais uma partida bacana e interessante. Esse, na minha opinião, foi o primeiro tempo do jogo. Antes de falar do segundo tempo, só queria completar, esqueci de falar do primeiro tempo, que o Leão tirou gols dentro e embaixo da trave praticamente, né? Um é o do impedimento, inclusive eu queria falar do impedimento. Que impedimento absurdo é esse, né? O impedimento é onde o nosso jogador sai do seu campo de defesa, não há impedimento nenhum, a regra é clara com relação a isso, né? E aí depois, por reclamação, nós ainda tomamos um cartão, não sei se foi o Abel ou se foi o assistente, e a gente deixa de cobrar um escanteio porque o defensor tirou a bola debaixo da trave e depois tirou mais uma debaixo da trave. Então, o primeiro tempo foi marcado por erros de arbitragem e por essas bolas que o Leão tirou debaixo, quase dentro do gol. Impressionante. Segundo tempo não mudou muita coisa, os times voltaram com a mesma formação. O Palmeiras também continuou com a sua baixa produtividade, mas achamos o segundo gol num passe do Estevão, né? Na profundidade para o Flaco Lopes. Flaco Lopes, que eu até no Twitter comentei, nossa, como o Flaco Lopes é um jogador ruim, como o Flaco Lopes não deveria estar vestindo a camisa do Palmeiras. Para mim, o Flaco Lopes tem muita ausência técnica, né? E ele às vezes até atrapalha o jogo, mas hoje ele queimou a minha língua, né? Porque recebeu essa assistência em profundidade, um lançamento longo, que veio lá do meio de campo do Estevão, correu, conseguiu dominar, levantar a cabeça e bateu meio esquisito, mas no canto do goleiro não deu para pegar e a gente fica com 2-0 no placar, né? Aí o Abel começa a fazer as substituições, né?
para ver se matava o jogo. Enquanto ele começa a fazer as substituições, o Daverson aparece muito bem na nossa área, né? Uma bola cruzada, e o Daverson é um cara que tem uma presença de área importante. Ele aparece muito bem ali no meio, meio que abaixado, e de cabeça faz o gol do Leão. E aí o Leão se empolga na partida, né? E acha que pode buscar o resultado. E aí então o Abel continua fazendo as suas substituições, mas a partir do momento que as substituições começam, há uma desorganização no jogo absurda, porque começa um futebol meio varziano, chuta pra cá, porrada pra lá, e marca aqui, falta ali. Ficou um futebol meio de várzea mesmo, uma desorganização tática no campo, e o jogo começou a picar, o Leão tentar, o Palmeiras se defende, e aí mais mudanças, enfim. Não aconteceu muita coisa, né? Não aconteceu muita coisa produtiva e bonita de se assistir depois do gol do Leão. A esperança dos caras renasce, mas o futebol, a nível de qualidade, dá uma caída, né? Aí no finalzinho, com o jogador que o Abel colocou, o defensor Naves, que muitos pedem, né? Aqui no canal mesmo, a gente ouve pedindo, não, bota o Naves é melhor que o Michael entrega, lá. Colocou o Naves, e o Naves numa subida lá, numa dividida com o Daverson, estica o braço esticado, uma na intenção de bloquear o Daverson, e a bola bate no braço, pênalti para o Leão, e a possibilidade de empate, e de nós sairmos da liderança, né? Mas o Everton, bracinho de jacaré, foi lá e buscou bonito, e olha, o Everton foi o grande herói desse jogo, porque realmente fez uma defesaça na cobrança do pênalti. Não foi lá um baita pênalti bem cobrado, a bola baixa, não com muita velocidade, né? Mas acertou o canto, o importante é acertar o canto, buscou, e a gente termina o jogo com o 2-1 e estamos líderes isolados. Um jogo extremamente importante a nível de resultado. Nós temos 3 jogos fora no Brasileirão pontuando. Isso é muito importante para a nossa sequência no Campeonato Brasileiro. Meio da semana temos um jogo na altitude, já na Taça Libertadores, né? E aí a gente deve contar com o Paulinho, que foi poupado, com outros jogadores que também estão voltando de lesão, enfim. Mas hoje, no frigir dos ovos, né, mesmo com o nosso futebol muito abaixo da nossa capacidade máxima, né, do nosso poder de criação, do nosso poder de articulação, mesmo a gente estando abaixo, a gente conseguiu trazer uma vitória de extrema importância, e isso pode fazer muita falta no decorrer do campeonato, no final do campeonato, quando a gente começa a somar os pontinhos. Então foi muito legal essa vitória, e a gente quebra mais um tabu. Quebramos, né, em Porto Alegre contra o Internacional, e acabamos de quebrar mais um em Fortaleza, contra o Fortaleza, né? E muito importante para o Palmeiras, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando um final de domingo para vocês excelente, e amanhã feriadão, hein? 21 de abril, dia de Tiradentes. Então uma boa semana também para você, e a gente volta aí a qualquer momento trazendo as novidades do Verdão. Abraço, avante palestra.